sejam bem-vindos. Mais uma vez, eu sou Vera Oliveira e hoje eu tenho uma entrevista assim muito especial com o Rian, que é do canal Rian Vitor, que está aqui hoje para falar um pouquinho pra gente bater um papo sobre expansão de consciência e sobre espiritualidade. Tudo Oi, bem, gente? Rian? Tudo. Boa tarde. Obrigado, como é que vocês estão, gente? Para mim, assim, é uma alegria muito grande, é um prazer enorme estar aqui para poder ter esse bate-papo, né, com a Vera, poder estar aqui falando com vocês aqui, poder estar passando assim, a nossa experiência, a nossa vivência, como é que está sendo. Isso para mim é um convite e, assim, que eu peguei assim, de braços abertos mesmo. Então, Rian, fala um pouquinho pra gente como foi, quando começou esse processo de querer expandir a mente, né, de expansão de consciência, de espiritualidade. Quando começou, como está sendo e o que você espera disso? O que isso pode trazer para você de benefícios, né, daqui para frente? Então, esse processo, assim, esse gosto por estudar temas espirituais, né, da tão falada vida após a morte e etc, né, começou assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive esse gosto, assim, essa curiosidade, eu sempre me indaguei muito, só que eu cresci num ambiente católico, então isso foi meio que polido, foi bastante polido. Eu acreditava naquilo que era passado pela igreja, a gente sabe que ela é carregada de dogmas, enfim. Então eu não questionava muito, mas eu tinha curiosidades que a religião não conseguia, eu tinha algumas dúvidas que a religião não conseguia responder. E aí com o tempo fui me distanciando um pouquinho ali, mas eu também não aprofundei muito. Até que em 2019 a Vera me apresentou o Ho'oponopono, e o canal da Beth Russo, e ali foi assim, ali que começou a mudança. Eu comecei a entender mais sobre o Ho'oponopono, consequentemente, né, com os ensinamentos que a Beth ia passando, com o objetivo que ela aplicava a ferramenta do Ho'oponopono na vida dela, eu passei a entender a lei da atração, que é a mente que cria a realidade, que é o sentimento que cria. Então ali começou. Mas até então eu ficava muito ainda focado apenas no Ho'oponopono. Até que em 2019, pouco tempo depois, né, alguns meses depois, uma tia minha faleceu, a irmã da minha mãe, a Adriana, e minha mãe ela se apegou muito no espiritismo, porque a igreja católica não conseguia responder, não tirava essa dúvida que minha mãe tinha, que muitas pessoas têm, de para onde que meu parente foi, para onde que meu amigo, minha amiga foi. Também até uma certa forma da pessoa se conectar, achar que, né, que tá ali ainda pode se conectar com quem já foi, né? Pois é, principalmente isso. Ela queria ter esse contato, ela queria matar essa saudade. E aí ela encontrou isso, né, no espiritismo, ela passou a estudar muito assim, a doutrina espírita. No início eu tive bastante resistência, porque por algumas questões eu não quis aprofundar muito, porém eu vi que foi uma porta, né, que se abriu para mim para eu poder entender aquilo que mais à frente, que é a espiritualidade, né, de modo geral, que eu iria começar a estudar. Então eu também assim, eu tive uma afinidade muito grande com a doutrina espírita, consegui entender sobre a reencarnação, que no início eu tive muita resistência também, sobre a reencarnação, a vida após a morte, as colônias espirituais, sobre a energia, né? E ainda com aquele conhecimento, com aquele estudo sobre a criação intencional da realidade. Então isso ficou ainda mais nítido para mim, e principalmente que nada é por acaso, que ninguém é vítima de nada, que não existe injustiçado, que tudo a gente criou de alguma forma, seja nesse mundo, né, nesse plano ou no plano superior. Que nós somos 100% responsáveis. Isso é uma das leis, digamos assim, do Ho'oponopono, né? Porque até então era mais fácil a gente colocar a culpa das coisas que acontecem conosco nas outras pessoas, a gente transferir, do que a gente assumir a responsabilidade 100%, né? Não é fácil não, mas é necessário. É mais fácil você colocar a culpa nos outros, mas quando você começa a assumir a responsabilidade 100%, é pesado, mas é leve. Porque se você é 100% responsável, então a partir desse momento que você tem consciência disso, você começa a transformar a sua vida já de um lado mais que positivo, né? Você não quer ficar carregando tudo no negativo, ter responsabilidade total toda hora, de tudo, né?
E aí, como que tá sendo, assim, a partir disso aí, desse processo, e aí, né, a gente já tá em 2023, então já somos uma longa caminhada, né? Um tempinho Já são bom. 3 anos de autoconhecimento, né? Então, para mim, tá sendo... no início eu encontrei muita resistência, principalmente na minha mente, que eu falei de, por exemplo, aceitar a reencarnação. Só que à medida que isso foi entrando na minha consciência, que isso deixou de ser apenas uma crença, assim como a lei da atração, né? E passou assim, a ser um fato, a eu ter consciência, saiu da crença para ir para a consciência, eu estou usando isso cada vez mais a meu favor. Então, quando eu percebo que eu estou entrando muitas vezes em ansiedade, em desespero, por exemplo, automaticamente vem aquele gatilho, né? Que eu estou me distanciando e que eu estou criando na minha realidade é aquilo que vai me causar mais problema, mais coisas, né? Isso. Mais daquilo que você está emanando. Exatamente, estou criando mais daquilo. Eu estou conseguindo até me ver e ver as pessoas de uma outra forma. Então, muitas vezes, quando eu penso em julgar alguém, por exemplo, embora assim, eu não sou perfeito, né? Então tem vezes que realmente a gente julga, né? Sem querer, Sem querer. Né? Que a gente já tem essa mania, assim, a gente já tem esse impregnado um pouco, né? De fazer pré-julgamento, né? Até da gente mesmo. Principalmente. Quando eu percebo isso, muitas vezes eu volto, eu paro ali e aí eu tento ressignificar isso de alguma forma. Então eu vejo que a espiritualidade, eu entrar nessa área, me faz eu ter um autoconhecimento para ter cuidado tanto comigo, principalmente, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, como em relação às pessoas também. Então eu vejo que ela está sempre presente e não é só em momentos em que eu estou sozinho ou meditando. Eu gosto de meditar também, mas comecei a meditar. Mas no dia a dia, de forma geral, quando eu vejo que estou reclamando demais, automaticamente já vem, opa, você está reclamando, vamos parar com isso, corta esse ciclo. Não é fácil na hora, mas eu vou diminuindo aquela energia e vou me acalmando ali, então eu consigo usar no meu dia a dia. Então eu vejo que a principal mudança é nesse ponto. E muitas dúvidas que eu tinha sobre, principalmente, né, o pós-vida, né, praticamente foi sanado. Né? E aí, daqui pra frente, você pretende continuar? Porque é um caminho, né, o conhecimento é um caminho sem volta, né? Você entrou ali uma vez ali, nossa, você vai buscando. Então, o que eu almejo assim, com a espiritualidade é aquilo que eu considero para mim uma das minhas missões de vida, né, de estar aqui, que é justamente eu ser uma pessoa cada vez melhor. O que mais assim, me despertou quando eu entrei assim, na espiritualidade, né, estou buscando, né, mais conhecimento, mais aprendizado, é eu ser cada vez mais uma pessoa melhor, principalmente para mim. E se eu sou bom para mim, se eu sou melhor para mim, eu acabo sendo para as pessoas ao meu redor. Acaba que reflete. Exatamente. Então esse é meu objetivo maior. E um dia, né, quando a hora chegar, né, quando Deus chamar, vamos dizer assim, eu poder olhar para trás e poder assim, comparar como foi as minhas vidas, né, as minhas vivências, as fases que eu passei em planeta Terra e ver que eu podia evoluir bastante comparado com o jeito que eu de quando eu vim para cá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rian. Como que é? Porque a gente sabe que quando a gente começa o nosso processo de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento, a gente encontra muita barreira, né? Principalmente familiar. Porque às vezes, a maioria das vezes a gente é visto como uma pessoa desconectada do mundo. Muito julgamento sobre né, do mundo atual, do sistema, né? Então, como que é esse relacionamento seu com seus pais? Assim, eles te apoiam? Eles não dão palpite? Como que funciona? Então, super apoio, né? Inclusive, quando em 2019 foi apresentado o Ho'oponopono, né, pela Vera, não foi só pra mim, não. Minha mãe teve conhecimento. Então, assim, a Vera foi eu tenho muita gratidão por ela, porque ela foi um divisor de águas mesmo assim na nossa vida. Porque a gente ainda tinha muitas indagações, não era só eu, a gente tinha muita dúvida, tinha muitas coisas para serem melhoradas, né, na forma como a gente tratava um ao outro, né? Não dentro de casa, mas a forma como a gente lidava com as situações. Se via ali no geral, isso, né? Isso, exatamente. Então, eu tive conhecimento do Ho'oponopono, meu pai teve, minha mãe teve. E como a gente não era ligado com religião, embora a gente vivesse num ambiente religioso,
a gente conseguiu super se adaptar, super aceitar esse conhecimento e a partir daí foi se abrindo outras portas. O canal da Beth, que não falei, foi passado pra gente. Eu tenho um irmão, só que ele não é muito sintonizado nisso. Mas a gente lá em casa é sintonizado, então a respeito assim, das energias, do poder da intenção, de lei da atração, de que a gente que cria a nossa realidade, do Ho'oponopono, isso a gente tem esse conhecimento. Inclusive eles super assim, eles acham bacana eu me interessar por isso e de alguma forma assim, eu consigo estar também colaborando com eles comigo, tudo dentro desse campo da espiritualidade. Então foi super tranquilo. É bacana, porque o que eu mais vejo nos meus atendimentos como terapeuta, os pais não aceitam o comportamento dos filhos, né? Muitas vezes eles já são até maior de idade e o pai cria ali um logotipo na cabeça do filho e o filho não pode viver o caminho que ele escolheu para ele, né? Então, padrão, né? São padrões que eles colocam e que tem que ser vivenciados. Então isso é muito bacana, ter o apoio familiar, né? Numa missão de vida tão bonita aí que você tem pela frente. E tem algum livro que nessa época desse autoconhecimento te ajudou nesse processo? Então, quando eu comecei, foi pelo Ho'oponopono, que nem eu falei, foi pelo canal da Beth. Então, eu praticava o Ho'oponopono, o que eu sabia de Ho'oponopono era baseado totalmente no que a Beth falava e alguns outros canais falavam de Ho'oponopono. Aí, depois disso, eu entrei no Espiritismo, e aí teve vários livros, vários romances que eu li, né? Um que, assim, me marcou muito profundamente, né? Até hoje, é o Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, que é um romance espírita, enfim, tem toda uma história bem bacana. bacana. De autoconhecimento também, Exatamente. porque no mundo que a gente vive, principalmente de relacionamentos, as pessoas criam um padrão de que é meu, e se não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém. E esse livro vem trazer exatamente sobre esse assunto, né? Pois é, vem falar de como que isso é destrutivo. E eu era uma pessoa muito assim, com essa coisa de posse, que o outro é meu, isso é meu, e eu nunca gostei disso, mas eu sabia que isso estava em mim, e então eu me identifiquei inclusive com alguns personagens lá do livro, então ele marcou muito. E logo após ele teve outros que eu li também, A Caminho da Luz, enfim, li outros livros. Aí eu li O Segredo, da Rhonda Byrne, já tinha visto o eu tinha até visto o documentário dele, acho que foi em 2019, foi nessa época mesmo, 2019, foi logo no iniciozinho. Aí eu li esse livro aqui, preferi ler ele do que apenas ver o documentário, porque eu percebo que quando a gente vai lendo, a gente consegue notar coisas, perceber coisas que apenas escutando não entra na nossa mente. Então o meu lá tá todo grifado, todo marcado. E quando a gente estuda mesmo, você consegue captar as mensagens e até aprofundar mais naquilo, né? Pois é, porque o estudo não é uma coisa que você faz em 2 horas ali, Não. igual no documentário, é dias, né? Igual foi no meu caso. Um caminho, né? Isso, é um caminho. E aí depois dele teve esse outro aqui, O Poder do Subconsciente, que esse eu falo muito, muito, muito dele nos meus vídeos, o do Joseph Murphy, que ele, assim, ele explicou de forma muito mais detalhada, lendo ele, né? Eu consegui perceber de forma muito mais detalhada o funcionamento da mente subconsciente, e o que mais assim, me impressiona nesse livro são as técnicas e os depoimentos que ele deixa relatado, que com cada experiência que ele foi passando, né? Com cada técnica que ele foi passando para os pacientes, né? Para as pessoas que vinham falar com ele, davam resultados. Então isso assim me impressionou muito, me fez me conectar muito com ele, e assim eu vejo como é que ele está tão alinhado com a divindade, com Deus, como é que os ensinamentos, muitos são baseados na Bíblia, como é que eles têm total relação assim, com esse lado divino nosso, com a divindade, com a fonte, com Deus, né? Então foi um livro muito, acho que foi também um dos divisores de água. Te ajudou bastante, né? E é um livro que você está sempre voltando lá, né, Rian? Sim, é de estudo. O caminho de autoconhecimento é vasto, né? Nossa. Não é só um pedacinho de um livro que a gente começa a ler e fala, não, já sei. Não é. A gente tem que ir trilhando o caminho, né? Pois é. Bom, agora a gente vai inverter os papéis, que eu também estou muito curioso para saber das vivências, né, que a Vera teve, que ela está tendo. E a primeira dúvida, né, a primeira pergunta é como que iniciou o seu processo na área da espiritualidade? Quando que você começou a estudar? Por quê? Como está sendo vivenciar tudo isso e o que se espera
qual que é o seu objetivo com a espiritualidade, né? Daqui para frente, continuar, o futuro? Como é que tá? Quais são as suas expectativas? Então, Rian, é um prazer também responder essas perguntas, que às vezes não é só uma dúvida só de você, né? Como os meus seguidores também aqui do canal, com certeza gostaria de saber, e às vezes num vídeo só a gente não consegue falar. O meu processo de expansão de consciência começou mais ou menos uns 10 anos atrás, e eu sempre tive curiosidade, eu nunca aceitei as partes normais da vida, de religião. Nasci e cresci na religião católica, mas a minha mãe é da fraternidade, espírito da fraternidade branca, de berço. Ela teve o dom da mediunidade. Através desse dom, ela ajudou muitas pessoas a seguir o caminho. A pessoa estava desempregada e confiava que a minha mãe ia fazer uma oração e ia conseguir um emprego. E a minha mãe colocava fé naquela pessoa, passava aquela fé, fazia uma oração, a pessoa arrumava um emprego. A pessoa estava doente ali, vem aqui para a senhora me benzer. Minha mãe fazia uma oração na fé e a pessoa melhorava. Então eu cresci nesse caminho, né, da espiritualidade, mas só mais tarde, depois de adulta, depois de casada, que eu vim desenvolver. Eu nunca gostei, nunca acreditei que a vida é limitada, que a igreja, que os dogmas das religiões colocam a gente no limite, que Deus, né, aquela coisa de Deus, achar que Deus é um velho que está lá em cima condenando, julgando todo mundo. Não. Punitivo, Sabe como, gente, que Deus vai fazer isso com um mundo tão grande? Mas eu acreditava que era assim, né, e tal. E eu acreditava, não. Minha mãe, religião, fazia gente acreditar que era assim, mas eu nunca acreditei realmente. Então, não tinha nem abertura para poder questionar, né? E naquela época não tinha, né? Porque se você viesse questionar a religião, principalmente na casa da minha mãe, né? Que você também, gente, pra vocês que não sabem, o Rian é meu sobrinho, do canal Rian Vitor, tá? E a gente tá fazendo essa entrevista até mesmo pra gente dar uma explicação do como foi o nosso processo e como tá sendo pra gente também, pra inspirar, né? Inspirar vocês também, entendeu? E aí o que acontece? Em 2019 também eu conheci, né, o canal da Beth, comecei a seguir, ali eu comecei realmente a trilhar o meu caminho da espiritualidade, a expansão da consciência, do alto amor. Esse caminho é um caminho muito solitário, porque é só às vezes, a maioria das vezes, é só nós com nós mesmos. Os nossos questionamentos internos é buscar o alto amor, né? A partir do momento que eu me amo, eu consigo amar outra pessoa. A partir do auto perdão, eu me perdoar por tudo que eu fiz comigo mesmo, que eu permiti que fizessem comigo, porque ninguém faz nada com a gente se a gente não permitir. Então eu permiti muita coisa, que fizesse muita coisa comigo, muitas vezes. O meu consentimento interno não queria, e o externo eu tive que fazer até para agradar muita gente. Então, nesse processo de espiritualidade, de expansão de consciência, eu faço só o que eu quero fazer. Mas para isso eu tenho que assumir 100% a responsabilidade dos meus atos. Sem julgar, sem vitimizar. É um caminho meio desafiador, porque a gente julga tudo toda hora, né? Então a gente tem que ficar se policiando o tempo todo. Daqui para frente é o que eu quero para minha vida. Eu passar os meus conhecimentos, ajudar as pessoas, principalmente mulheres, a partir dos 35 anos, a buscar o seu encontro de você com você mesmo, o alto amor. Porque quantas vezes a gente tem relacionamento frustrado, a gente tem convivência e conflitos familiares porque a gente não ama a gente de verdade. A gente não permite amar a gente de verdade. A gente despreza, a gente xinga, a gente prefere amar o outro, gostar do outro do que da gente mesmo. Então isso é uma falta de amor, uma falta de responsabilidade com nós mesmos. Então a minha missão de vida eu descobri através da expansão de consciência e do alto amor. Essa questão também, assim, da gente se punir, da gente não se amar, eu percebo que também está muito associada até mesmo à religião, porque a gente é ensinado o tempo todo, claro, dependendo da religião. Mas na igreja católica, quando eu frequentava, tinha muito daquela de que a gente tinha que agradar a Deus, custe o que custar. Primeiro. Que a gente tinha que sofrer
para agradar a Deus, que para Deus ganhar gostava. o reino, né? É. Então tem um ditado muito legal que esses dias eu estava vendo e que a gente estava até conversando aí, né, Rian, um dia desse, daquele dizer bíblico que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. E na nossa religião católica, que a gente foi inserido na religião, eu lembro muitas vezes reuniões de circo bíblico em que a minha mãe pregava muito essa parte do evangelho, muito enfatizada naquela parte de que a pobreza é bonita, a pobreza é bonita, que você tem que ser pobre mesmo. Isso até ela fazia inconsciente, porque ela também foi criada, foi inserida na religião também, assim, acreditando que só quem era pobre que tinha valor, que o rico não salvava porque o rico era avarento. Então hoje eu consigo enxergar que o Deus que eles condenam, Deus não está fora, Deus está dentro de mim, Deus está aqui, ó. E que nós somos apenas uma parte do todo. Nós estamos experienciando uma experiência temporariamente humana, vivendo como humano, experimentando uma partícula do todo, que é tudo o que há no universo. Então, quando a gente pensa nisso aí, a gente se empodera, porque eu sou Deus, né? Filho de Deus, Deusinho é. E não fala na Bíblia? Uma parte que o Neville Goddard fala muito, muito bem, que é uma parte que eu nem lembro muito bem, porque eu não sou muito de ler Bíblia, mas que fala, e lembra que vós sois Deus e deuses, né? Uma parte assim. Então, se nós somos deuses, é nós mesmos que criamos a nossa realidade. E a nossa realidade é criada através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E tem uma coisa interessante também que me faz assim, me sentir ainda mais empoderado, ainda mais assim, junto e misturado, conectado com Deus, é que tem um trecho na Bíblia que Jesus fala que eu e o Pai somos um, ou seja, Ele e Deus é um só. E se Deus ama todo mundo da mesma forma, infinitamente, incondicionalmente, se não existe nenhum espírito, nenhuma centelha, nenhuma consciência melhor que a outra, então Deus não fez essa distinção. Se Jesus e Deus são um, logicamente eu e Deus também somos um, porque ninguém é melhor que o outro. Claro que a gente tem níveis de consciência diferentes. O meu nível de consciência é diferente do de Jesus, obviamente. Mas ainda assim, a minha essência, ela é unida a Deus, assim como Jesus também é unido a Deus. Então eu reflito muito sobre essa passagem, sobre essa afirmação, e sempre que eu lembro dela, vem ainda mais forte, né, aquela convicção de que eu e Deus também somos um. E, Vera, a gente sabe, né, que você tem um trabalho como terapeuta, que você atua nessa área. Quando que você descobriu que isso é um propósito de vida, que você gostava de trabalhar com as pessoas, de ajudar as pessoas e quis levar isso para um lado profissional? Então, Rian, o que acontece? A partir do momento que eu me curo e eu consigo curar outras pessoas, e a maioria das vezes que eu conversava com amigos, conhecidos, pessoas, elas tinham essa dificuldade do auto-amor, né, do autoconhecimento. E sempre que eu conversava, querendo ou não, eu acabava que interferindo, eu ajudava inconscientemente muita gente. E eu descobri a minha missão de vida lá atrás, lá em 2015, mais ou menos, quando eu queria fazer psicologia. Eu gostaria muito de entender a mente humana. Mas naquela época não tinha como encarar uma faculdade, né? Eu estava estudando as minhas filhas primeiro, para depois, aquela coisa de a gente cuidar dos outros, para depois da gente. E acabou que eu fui fazer a faculdade mais para frente, foi até de serviço social mesmo. Que também gosta muito, fez um trabalho no projeto social, conversava muito com as pessoas no projeto. Eu fazia uma pré-entrevista com as pessoas antes de direcionar elas para o psicólogo. Então já é uma experiência já, então, né, que você tinha. Sim, então muitas vezes ficava só ali comigo, nem chegava no psicólogo, porque eles gostavam muito do jeito que eu colocava. Ali eu explicava o Ho'oponopono, ajudei muitas pessoas através do Ho'oponopono no projeto social, a saber que elas podem mudar a vida delas se elas quiserem.
Então eu sabia que ali, eu descobri ali em 2020, 2019, final de 2019 para 2020, que era essa a minha missão de vida. E aí eu venho buscando o autoconhecimento para mim, e cada vez que eu ajudo uma pessoa, eu me encontro, eu me vejo naquela pessoa ali, com aquele mesmo dilema que eu passei. Então é mais fácil de eu conseguir ajudar. Então tem ali uma certa empatia também, de se colocar no lugar daquela pessoa e imaginar como que seria você lidando com aquilo. Exatamente. E aí os meus atendimentos são personalizados. E aí eu também me formei em inteligência emocional para saber como lidar com o meu emocional, com as divergências, né, da vida, em relacionamento, com familiar. É trabalhar isso cada vez mais em mim. E aí eu fui levando para os meus clientes a saber que a gente mesmo é que tem que fazer esse pequeno ajuste. Não levar muita coisa ou nada, digamos assim, mas nada é impossível, pelo lado pessoal. Porque os conflitos acontecem a partir do momento que a gente transfere tudo para o pessoal. E muitas vezes a pessoa é só superficial. E você também é formada em florais quânticos. Como que... Poderia explicar um pouquinho para nós como que é isso? Os florais quânticos entraram na minha vida em 2022. Eu tive o privilégio de ganhar esse curso, né? E já era uma coisa que eu estava buscando. Se eu posso ajudar pessoas no processo de expansão de consciência, falando, ali, ajudando no dia a dia, nas técnicas, nas ferramentas que nós temos como terapeutas, eu vivia pensando numa fórmula que eu pudesse ajudar alguém com algum produto que fosse agir ali inconsciente naquilo que eu estava fazendo conscientemente. Então eu conheci os florais quânticos e cada floral tem um pouquinho só da essência das flores, que são feitos de essências de flores, e o resto do vidro, do frasco, é energia engarrafada, digamos assim. É a espiritualidade, é uma coisa surreal agindo dentro do frasco, que a partir do momento que você toma, muitas vezes, a maioria é sublingual, né, põe debaixo da língua, mas tem o gel também que você pode passar. Você está com uma crise de ansiedade, né, um exemplo, e eu só tenho o Oxiflower aqui. O que ele vai agir? É o oxigênio em gel. Eu vou pegar um pouquinho daquele gel, pegar o seu pulso ali e esfregar contando até 30. E não precisa apertar não, é bem devagarzinho. Quando eu terminar de contar até 30, você já melhorou o seu estado. Ele age assim muito rápido. E assim, e são florais que vieram na minha vida somente para somar o que eu já faço. Porque expansão de consciência, eu sou terapeuta quântica, terapeuta holística, sou formada em inteligência emocional, sou coaching da vida em alta performance. E aí, sou reikiana também, e aí agora eu sou formada em florais quânticos. Quantas coisas a gente pode ajudar um paciente, cliente, em uma sessão? Juntando isso tudo. Juntando tudo isso. Realmente. Né? Então é o que eu gosto de fazer. É o que eu descobri que é a minha missão mesmo de vida é ser terapeuta, é levar mais conhecimento, ajudar mulheres a partir dos 35 anos a se amar mais. Que esse é o segredo. É se amar, é o auto-amor. A partir do momento que você se ama, as outras coisas vão fluindo. E Vera, tem algum livro? Quais foram os livros que, nessa jornada sua de expansão de consciência e de espiritualidade, foram cruciais, foram importantes para expandir ainda mais a sua consciência? Quando eu conheci o Ho'oponopono, né? Antes do Ho'oponopono, foi naquela época, Rian, que explodiu aí, mundial, o segredo. E eu vivia na curiosidade para saber que segredo que era esse, que segredo... Não, deve ter um segredo, né? Um segredo. Que segredo? Até ali na época, com uma certa... Resistência? Com uma certa resistência e com uma certa ansiedade, querendo achar o segredo dentro do segredo. Ah, sim. Né? Foi esse livro aqui, O Segredo. Da Rhonda Byrne. Da Rhonda Byrne. Mais tarde eu descobri que o segredo é o que todos os outros livros traz pra gente, que é a expansão de consciência, que tudo acontece na mente, tudo é mental.
Aí acho que eu não trouxe aqui, mas também tem o Kybalion, que fala das 7 leis universais. Também me ajudou muito. O livro do O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy também, que eu conheci ele foi em 2000 com ele foi em 2020, mais ou menos, mas eu conheci com o Lauro Trevisan, que foi O Poder Infinito da Sua Mente. Também eu conheci ele foi em 2013, fazendo 10 anos exatamente. Tem o Limite Zero, do Jay Vitale, que foi na época no canal da Beth, que eu conheci o Ho'oponopono. Eu comecei a praticar, e nas minhas terapias também eu uso muito o Ho'oponopono. E também nas minhas terapias, ela foge um pouco do padrão normal, porque eu desenvolvi um jeito diferente de fazer terapia. Dentro do Ho'oponopono, eu desenvolvi um jeito diferente. Então, as terapias são todas personalizadas. O atendimento que eu fizer com você, eu não vou fazer com outro. Pode ser que o outro que tenha o mesmo problema que você tenha. Digamos assim, você quer uma ajuda para diminuir a ansiedade. Então, é uma outra pesquisa que eu vou fazer com você, quando eu vou fazer com a outra pessoa que às vezes tem os mesmos sintomas da ansiedade. Eu desenvolvi um método diferente para cada pessoa que eu vou fazer dos meus atendimentos e é de muito sucesso, sabe? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por mais que o caso seja igual, cada caso é um caso. Tem que ser resolvido de forma diferente. Tem que ser resolvido exatamente de forma diferente. É uma metodologia totalmente diferente. É muito legal. Então, a maioria eu busco nos ensinamentos do Ho'oponopono mesmo. E tem alguns vídeos também aqui do canal que eu falo que você pode, através de alimentos, você pode fazer limpeza de memórias com Ho'oponopono. Tem muitos depoimentos também de transformações de coisas que eu transformei também com Ho'oponopono. Tem outros vídeos aqui também, é interessante, né? Quem tá chegando agora no canal, que tem muita gente inscrita, eu tô assim muito feliz, gostaria muito de agradecer mesmo. E também, gente, tem o canal do Rian, que é Rian Vitor também, que é canal de autoconhecimento. Vou deixar aqui na descrição tanto os vídeos que a Vera comentou, quanto o meu canal aqui também, tá bom? Aí vocês entram lá, os conteúdos são maravilhosos, de autoajuda mesmo, Poder do Eu Sou, Ho'oponopono, tem muitos mantras. E sem contar que a voz do Rian é linda, gente. Passa um sossego, uma paz danada. E tem esse Poder da Ação aqui, que foi aqui nesse livro Poder da Ação, que eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que foi o arquétipo do cavalo e o livro Poder da Ação, que transformou, que fez eu dar um salto em sabedoria, em conhecimento, em sair da zona de conforto de onde eu estava, né? De 2019 para 2023, hoje eu estou aqui, morando num sítio, né? Manifestei esse sítio pela carta também, carta de sonhos, a carta mágica, o nome que vocês quiserem também, que eu falo aqui no vídeo. Esse livro Poder da Ação me fez enfrentar uma faculdade, fazer um Enem, tirar uma nota, confiar que eu ia fazer essa faculdade, que eu ia ser, que eu não, na época não tinha dinheiro mesmo para pagar a faculdade, e eu participei da seleção do ProUni. E na última etapa só tinha uma vaga, só tinha um inscrito que era eu, então eu já sabia que era eu, porque eu já estava manifestando aquilo desde o começo. Isso é uma das pequenas, mas grandes manifestações que eu tive ao longo do tempo. Mas tudo, né? Depois do Segredo que eu li, né? Esses livros que eu falei que tiveram parte da minha vida, eles aconteceram primeiro. Lógico que depois a gente vai dando uma escapadinha daqui, uma escapadinha dali, vai sair fora dos trilhos. Mas esse que me colocou, dos trilhos, me fez voltar, me reconectar com a deusinha que eu sou, com o poder, empoderar de mim mesma, do autoconhecimento, do auto-amor, para as coisas fluírem, né? Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas não tem milagre não, gente. Tem que o agir. Milagre somos nós mesmos. Não acontece amor sem ação. Não existe ação sem amor. Porque como é que você vai fazer uma ação se você não ama aquilo que você está fazendo? Né? Também tem esse despertar da consciência aqui, ó, do Neville Goddard,
que é baseado todo na Bíblia, assim como esse do Joseph Murphy também, que é, mas ele é baseado na Bíblia do autoconhecimento, da física quântica. Ele é muito, muito, muito transformador. Para você que às vezes tem uma certa resistência de achar que o que você está fazendo é pecado, compra esse livro aqui e comece a estudar. Tem um caso de uma paciente cliente, né, Ria minha, que ela é muito, muito, muito católica, muito mesmo. E quando ela veio fazer terapia comigo, eu comecei a falar do Ho'oponopono para ela, Ho'oponopono, explicar. Aí o que ela fez? Ela foi lá no Google, colocou lá Ho'oponopono, querendo saber o que significava Ho'oponopono, porque ela achava que estava infligindo a religião. Que era pecado, Que era pecado, mas eu não condeno ela não, Rian, porque quando eu descobri o Ho'oponopono também, teve um dia que eu fiz Ho'oponopono pra Deus. Que eu achei que eu tava no pecado, eu falei, oh meu Deus, vou fazer. Já que é de Deus mesmo, eu vou fazer. E eu fiz, Deus, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, tudo que eu tô fazendo é para o conhecimento. E eu chorava realmente, Rian, fazendo Ho'oponopono pra Deus. Mas como que essas 3 frases, essas... É 4, né? 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai infligir a religião. O que tem de mais nessas frases? Está totalmente alinhado com aquilo que Jesus veio mostrar, veio ensinar, o amor, o perdão, a autorresponsabilidade, né? E também, por último, tem esse aqui, a fonte interior. Esse vai lá profundo, lá na fontinha dentro da gente, de onde tudo começa. Então, esses livros me ajudaram muito no meu processo. É claro, né, gente, que não paro por aqui, senão eu ia ter que trazer a biblioteca toda pra cá. Mas esses são os principais, mas mais pra frente eu vou falando de outros livros também. Tem o Médico Quântico, tem vários aí. Peça Ser Atendido. Peça Ser Atendido, Poder do Agora, Poder do Silêncio, Silenciando a Mente, do Osho. Então, assim, são vários. Mas esses são os dos principais. E também eu vou deixar aqui no link desse vídeo os outros que a gente tem também do canal do Rian, o link, os livros que ele também serviu para ele de autoconhecimento, que também tem esses, mas tem os também que ele gosta, né, que ele também estuda. Tem um que eu até esqueci de comentar, que agora que eu lembrei, que esse foi o primeiro livro que eu li que relatava, assim, que me fez me conectar com a espiritualidade, que tem um que se chama Caminhos de um Aprendiz, da Lu Gamache. Não sei se vocês conhecem ela também tem um canal aqui no YouTube. E nesse livro ela relata como que é o mundo espiritual, as colônias espirituais, em qual dimensão fica, como que são feitos os trabalhos, os mestres, né? E ela fazia isso durante a noite, quando ela ia dormir. A alma de todo mundo, né, se desprende do corpo e vai ter as vivências aí no mundo espiritual. Então ela relata isso, né, de forma consciente, ela lembrava daquilo que ela vivenciou durante a noite e ia relatando as experiências. Então foi um livro assim que me fez assim entender o que seria o famoso céu, né, que o pessoal acha que é aquela coisa monótona, parada, anjos tocando flauta, né, e não é bem assim. É trabalho, é muito estudo, é muito desenvolvimento e é um livro assim que me fez assim, me apaixonar ainda mais pela espiritualidade e pelos trabalhos que os espíritos de luz realizam. Então, Rian, eu te agradeço muito por essa entrevista. Eu agradeço muito também. E que acabou que nós dois fizemos entrevista um para o outro e foi muito, muito gratificante, muito transformador. Eu agradeço a vocês por ter ficado conosco até agora, de coração mesmo. Muita paz, muita luz, muito amor para você. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu tenho muito a agradecer também, gente, a esse bate-papo, agradecer a Vera novamente, né, porque ela foi uma pessoa muito importante no meu processo de expansão de consciência. Foi um bate-papo bem legal, bem assim, inspirador, né? Se você talvez está aí em dúvida sobre esse caminho, sobre seguir a espiritualidade, eu espero sim que essa conversa que a gente teve aqui entre a gente, aí com vocês também que estão aí nos assistindo, nos escutando, que isso possa assim, servir de uma forma muito benéfica para vocês, tá bom? Então, assim, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, por ter ficado até aqui, tá? Um abração, até sempre, tchau!